O José Boto, diretor técnico de futebol do Flamengo, ele indicou que o Flamengo vai contratar um reserva para Georgian de Arrascaeta. Eu vou trazer aqui esses detalhes para vocês sobre essa situação, mas eu vou adiantar aqui para vocês. O Flamengo precisa de um reserva imediato para o Arrascaeta. Não é de hoje não. Não é de hoje, de agora não. Ó, há muito tempo. Eu vou trazer aqui as palavras de José Boto e ele deixando claro que a partir de agora, das próximas janelas, mais precisamente agora no meio do ano, pode chegar esse jogador para ser o reserva de Arrascaeta. Fica ligadinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você. Jornalista crava acerto de Jorginho com o Flamengo. Jorginho tá no Rio. E aí, torcedor? Vamos falar sobre isso, né, cara? Muita coisa acontecendo. Lembrando que o Flamengo, nesse momento, tendo a data FIFA aí, o Flamengo está trabalhando, pensando no Brasileirão. Falar também sobre as palavras de Jorge Sampaoli, que rasgou elogios ao técnico Felipe Luiz. E olha só, hein? O Felipe Luiz, ele é o treinador que menos tem derrotas no mundo. É isso mesmo. Eu vou falar sobre isso aqui também com vocês. Falar também sobre as palavras de Bruno Henrique, que classificou esse elenco aí de Felipe Luiz como um elenco mais qualificado, que aquele elenco lá de 2019, que tinha o Jorge Jesus como treinador. E aí, o que você acha? Vamos falar um pouco sobre isso, trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite especial para você. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Vamos começar falando sobre essas palavras do Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique hoje, né, foi homenageado, como eu já trouxe para vocês. Mas o Bruno Henrique, no meio da entrevista coletiva, ele mandou essa aqui, olha só: não estou falando mal de ninguém, mas hoje temos um elenco mais qualificado que aquele de 2019. O Bruno Henrique, ele afirma que esse elenco que tem hoje, com o técnico Felipe Luiz, é um elenco mais qualificado que o elenco de 2019, que tinha como técnico o Jorge Jesus. E aí, torcedor, o que você acha sobre essas palavras do Bruno Henrique? Sinceramente, deixa aí nos comentários a sua opinião. Fala agora sobre as palavras de Jorge Sampaoli, ex-treinador do Flamengo, que elogiou o Felipe Luiz por sua inquietude e curiosidade pelo futebol. O argentino disse que acredita no potencial do ex-lateral como técnico. Eu também acredito, nação. Eu também acredito. Mas vamos lá. Jorge Sampaoli, que hoje está no Rennes da França, com passagens pelo Flamengo, não teve sucesso, né? Mas já passou. E ele falou o seguinte sobre o Felipe Luiz. Olha só os elogios dele para o Felipe Luiz. Ao ser perguntado sobre o treinador do Flamengo, ele falou o seguinte: teve muitos treinadores, muitos bons. Tem uma trajetória internacional riquíssima. Uma pessoa que sempre foi muito responsável e muito inquieto e tem muita curiosidade. Ele está num processo difícil porque está encontrando as coisas ainda mais numa equipe como o Flamengo, que é tão exigente. Disse aí o Jorge Sampaoli, ex-treinador do Flamengo, o argentino Sampaoli, que está aí no Rennes da França, né? Cara, o cara que chegar e falar que o Felipe Luiz realmente não é sensacional, é alguma coisa contra o Felipe Luiz, porque é indiscutível, né, gente? É indiscutível se momento Felipe Luiz, a gente vê o Felipe Luiz, agarra a vontade dele de querer aprender, a curiosidade, sempre evoluir mais e a vontade de vencer todos os jogos, que é incomparável. Incomparável, sensacional. E olha só, por se falar em Felipe Luiz, o Felipe Luiz, ele completa 27 jogos no comando do Flamengo. De lá pra cá, são
3 títulos ganhos e apenas uma derrota. O Felipe Luiz, de acordo com o SofaScore, é o treinador com menos derrotas no mundo desde que estreou, estando à frente de Luiz Henrique do PSG, além de Jorge Jesus do Al Hilal e também Pep Guardiola do City. E aí, tá bom? O que mais? Né? É o Felipe Luiz, né? Sensacional, cara. Só temos que apoiar, torcer, né? E vai dar tudo certo daqui pra frente, cada vez mais, aí para esse monstro que está se criando como treinador, que é o Felipe Luiz, sem sombra de dúvidas. Parabéns aí, Felipe Luiz, que esses olhos gordos aí vá para longe, essa é a verdade. Olha só, falar agora sobre a situação envolvendo Jorginho, porque de acordo com o jornalista Diogo Dantas, do portal Globo, o meio-campista já tem tudo acertado com o diretor José Boto para assinar um contrato de 3 anos com o Flamengo. Ou seja, contrato que vai até o final de 2027. A parte financeira está totalmente alinhada e Jorginho terá um dos maiores salários do atual elenco rubro-negro no Rio de Janeiro. O que não é pouco, visto que existem jogadores que têm vencimentos muito altos. O Boto quer que ele já assine esse pré-contrato já nesta passagem que ele está no Rio, né? Tá aí no Rio de Janeiro, o Jorginho desembarcou hoje e o Boto vai tentar fazer de tudo para ele assinar esse pré-contrato já nessa passagem dele no Brasil. Ainda assim, conforme, né, o jornalista, as partes ainda adotam cautela para que tudo seja oficializado. O motivo para isso é que se trataria de uma mudança de vida por parte dele e de sua família ao trocar a Inglaterra pelo Brasil. Ainda assim, faltam detalhes. O meio-campista deverá mesmo ser jogador do Flamengo. Então, eu sempre venho falando sobre isso aqui do Jorginho, né? Eu não realmente não duvido de nada que em relação ao acerto de Jorginho com o Flamengo, como já deixei aqui para vocês. Jorginho está acertado com o Flamengo, sim, gente. A questão é essa mudança de vida, principalmente a família de Jorginho, né? A esposa de Jorginho, essa mudança de lá da Inglaterra para o Brasil. Mas enfim, vai dar tudo certo, sim. Eu acredito que o Jorginho vai jogar o Super Mundial de Clubes com o manto rubro-negro, defendendo as cores do nosso Mengão queridão. E vamos torcer para que dê tudo certo, sim, com certeza. Bom, mas vamos falar agora sobre a situação do Arrascaeta, porque o Zé Boto, diretor técnico do Flamengo, indicou que o Flamengo vai contratar um reserva para Arrascaeta. O Flamengo se preocupa com a condição física do uruguaio. Arrascaeta passou por cirurgia no joelho, né, no ano passado, já no final do ano, no final da temporada, e foi preservado de alguns jogos no Campeonato Carioca agora em 2025. A ideia de Boto e Felipe Luiz é não sobrecarregar a parte física do uruguaio para ter ele 100% nos grandes jogos que o Flamengo tem nessa temporada de 2025. O Boto recente agora concedeu uma entrevista e falou sobre a situação da Arrascaeta. Vou trazer aqui uma parte da entrevista do Boto que ele falou aqui sobre a Arrascaeta, que ele diz o seguinte, olha só. O Arrascaeta, ele é um dos poucos jogadores que não tem substituto. E isso fez com que ele tenha se disposto a uma carga de jogos enorme. Não nessa temporada, mas em outras. Né? O Boto falando sobre outras temporadas antes dele chegarem no Flamengo, antes do Bap assumir, o Boto chegar, eu acho que ele teve sobrecarga de jogos que não era para ter. Por quê? Não tem um reserva para ele. O Boto ainda fala o seguinte, e tem alguns problemas físicos. Disse o Boto, entrevista ao Vene Casagrande, e ele completou falando o seguinte, muito provavelmente, uma das zonas do campo que vamos ter que cuidar nas próximas janelas é alguém que permita a Arrascaeta, ao invés de fazer 5.000 minutos, que faça 3.000 minutos,
de grande qualidade, disse aí José Boto. Ou seja, ele deixando claro que o Arrascaeta precisa se reserva, que as próximas janelas agora o Flamengo vai buscar esse jogador para ser reserva de Arrascaeta. Aí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, você tem noção mais ou menos quem poderia ser o reserva de Arrasca? E aí, o que você acha? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Flamengo precisa ou não precisa com urgência de poder contratar um jogador para ser reserva de Arrascaeta urgente? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião, mas essa é a ideia de José Boto. Tem a situação do Jorginho, Jorginho é volante, tá? Jorginho não é para ser o reserva do Arrascaeta, vai vir outro jogador. Jorginho já é uma situação que o José Boto já vem tendo aí, já desde o início do ano. Mas a situação do reserva do Arrascaeta é um outro jogador que o Boto vai buscar no mercado. Se você tem ideia, deixa aí nos comentários, Rodrigo Garro, Alan Patrick, quem você contrataria para ser o reserva do Arrasca? E aí? Fique à vontade, deixe nos comentários. Vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.